Eu vou ler para nós aqui no profeta Abacuque, no capítulo 2, do verso 6 em diante, 5 ais que Deus manifesta aos homens através de Abacuque. O primeiro está aqui no verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O que vai acumulando o que não é seu, pensa que está lidando apenas com objeto, mas quem rouba a força de trabalho do outro, rouba almas. É ladrão de almas. É ladrão de sonhos. É ladrão de sangue. Todo aquele que acumula o que não é seu, faz acumulação de energia de outros. Porque o que é meu, cabe em mim. O que não cabe em mim, que eu tenho que acumular fora de mim, é algo que, porque eu acumulo, alguém deixou de ter. E Deus diz, ai do que acumula o que não é seu, até quando? E ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores, ou seja, daquele que torna o próximo endividado dele, daquele que se torna senhor de penhores, que vai fazendo muita gente não tendo como viver, se endividar a ele. Ele se torna o agente de câmbio da vida do próximo, se torna esse avaro que dirá, eu posso te socorrer, mas deixa claro que o endividamento é perene. Me vendo e ouvindo aqui, existem essas pessoas a quem Deus diz, ai daquele que acumula o que não é seu. Você sabe quantas pessoas vão deixando de ter porque você acumula. Porque o que é concernente a mim e a você, cabe em mim e em você. O que eu preciso de muitas coisas fora de mim, para guardar, para acumular, é como quem vai comprando cemitérios para estocar a energia do próximo, que não será usada por mim, só não será usada por ele. Ai, diz o Senhor, e ai de você, se a sua segurança na vida vem em ter outros sobre o seu domínio, o seu controle, carregando penhores do próximo, que se endividam em razão de que você os manipula. É o socorro que gera dependentes. É aquilo que se aproveita da calamidade imediata de alguém hoje, ou da carência, ou da necessidade, e traz a ajuda para cobrar o que não é justo, e para fazer o outro depender dele, muitas vezes pelo impagável. São socorros mensuráveis que geram dívidas imensuráveis e relembradas sempre. Ai daquele que assim é. Verso 9 diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. É interessante que a ênfase é sobre bens mal adquiridos. Como aqui em cima também, ai daquele que acumula o que não é seu. Aqui é ai daquele que ajunta ou acumula em casa bens mal adquiridos. Coisas que ou não têm sentido, não carregam significado.
são a idolatria das nossas possessões desnecessárias. Porque elas simbolizam segurança para nós. Segurança que uma bolha de ar viajando na minha corrente sanguínea agora pode acabar neste momento. Não importa que símbolos de poder ou de ajuntes de forças eu tenha conseguido amealhar externamente como garantias da vida sob o meu total controle. Uma bolha. Um golpe de ar paralisa metade da sua cara e você não vai poder se apresentar hoje. Um golpe de ar, seu arrogante. Meu Deus. Um tumor no seu intestino, cara. Acaba com essa caca toda da sua soberba. Nós somos a coisa mais nojentamente bostificada que a minha consciência já conseguiu encontrar na vida. Nem o diabo é tão feio quanto os humanos. O diabo é diabo. Agora, a gente preserva, ou diz que preserva dimensões do divino em nós, apenas para fazermos suruba na Arca da Aliança todo dia. É horrível a nossa condição. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. É o cara que pensa que ele pode ter ascendência sobre o dia mal se ele tiver certos poderes humanos, ou políticos, ou econômicos, ou relacionais, ou a capacidade financeira de viajar para a melhor medicina do mundo agora. Mas isso ainda são as boas coisas. O problema é que Deus diz: eu estou falando sobretudo daquilo que você adquire, que você triplica, quadruplica, que você centuplica como garantia do mesmo, cometendo essa idolatria objetica de pensar que a multiplicidade de objetos lhe dará segurança contra as garras do mal, ou que a quantificação monetária poderá lhe proteger, ou que qualquer outra coisa, de que isso será seu alto ninho. Deus diz: ai desse, coitado, coitado. Verso 12 diz: ai daquele que edifica a cidade, ou a casa, ou a empresa, ou a igreja. Ai daquele que, tendo o poder e a ascendência coletiva, edifica a coletividade com sangue, com violência, com iniquidade, com o poder das manipulações do medo, do terror, da ameaça. Ai daquele que edifica ou pensa que edifica seu casamento assim, ou sua casa assim, ou sua cidade assim, ou sua igreja assim, ou a comunhão dos seus amigos assim. Coitado daquele que pensa que na violência existe poder de fundamentar e edificar qualquer coisa para a vida. Ai dele, coitado, assim diz o Senhor. É você que pensa que os fins justificam os meios. E que diz que, porque a causa é boa, você pode até relativizar os meios, mas Deus não os relativiza. Os fins têm que pré-existir nos meios. E o princípio não pode abandonar o meio e não pode não ser encontrado no fim. Fim, princípio e meio têm que carregar o mesmo conteúdo. Deus vem e diz no verso 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe
contemplar as vergonhas. Isso aqui é um ai daquele que usa Boa Noite Cinderela da antiguidade, imediato, porque Boa Noite Cinderela, meu Deus, vocês não lembram? Tem aqueles que tomam o seu Boa Noite Cinderela só para dormir, como foi o caso de Noé, que estava cansadão depois de encarar um dilúvio monstruoso, plantou uma vinha, fez vinho, bebeu mais do que devia e caiu. Aí o filho dele, cão, passou e agiu como um cão mesmo. O texto hebraico diz que, vendo a vergonha dele, o texto que a gente tem na tradução diz que ele descobriu a vergonha do pai, como quem levantou apenas assim o lençol e olhou a bunda do velho. Mas as construções hebraicas e as interpretações mais antigas do hebraico nos dão conta de que o que provavelmente aconteceu é que Cão praticou um ato incestuoso, envergonhou o pai, possuiu o velho que estava dormindo de quina para lua. Por isso, veio sobre ele aquela maldição tão horrorosa por parte do pai, desonrado daquele jeito. Não apenas porque levantou o lençol da bunda do homem, nem da bunda de ninguém se faria tal coisa daquele jeito. Se fosse só uma brincadeira de deixa eu ver a bunda branca do papai, a coisa foi feia. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, mistura bebida ao seu furor. Há outros casos na Bíblia exatamente do Boa Noite Cinderela, que foi o que as filhas de Ló fizeram com ele, né? Embebedaram o velho porque não tinha homem na terra. Elas disseram, nós não vamos conseguir dar à luz a filho nenhum, a memória do nosso pai vai morrer. E o que elas fizeram? Elas embebedaram Ló, e quando o velho estava totalmente doido de porre, muito mais para lá do que para cá, respondendo de maneira apenas mamífera ao impulso, cada uma delas o excitou, assentou-se nele, colheu o sêmen que quis e engravidou do pai. Isso foi triste ao coração de Ló e trouxe consequências horrorosas históricas, com as quais a gente lida até hoje na história da humanidade. Todo dia está no noticiário o fruto desse experimento. Daquele que tira a consciência do pobre, do próximo, ou se aproveita da fragilidade, ou do seu surto, ou da ascendência que a gente tem, ou do poder que você tem quase que de embriagar alguém, porque certas relações são inebriantes. A relação do pastor com a ovelha, do psicólogo com o aconselhando dele, do médico com seu cliente, do pai com filhos, mãe com filhos, de figuras respeitáveis com pessoas mais jovens e inexperientes, de ricos com pobres, acostumados à subserviência. Qualquer que seja o desnível que existe, a gente saiba que exista e a gente use tal poder de fascinação, de embebedamento, de alteração do outro ou de aproveitamento da sua fragilidade ante o seu embevecimento em razão do nosso poder, ou de maneira prática, direta e objetiva, de qualquer coisa que fragilize a capacidade de censura do meu próximo. Ai daquele que se aproveita das baixas de censura do seu próximo para lhe contemplar as vergonhas. Aqui no caso é direta, a coisa é bem sexual nesse texto. É embebedar para comer, para se aproveitar, para pegar do jeito que puder. Pense nisso de maneira direta e pense nas outras formas psicológicas, nas outras formas não concretas, aonde a gente aplica o poder dessa ascendência dos nossos Boa Noite Cinderelas para embevecer, embebedar, para entorpecer,
para controlar o outro e para conduzi-lo, o que para ele será uma vergonha, mas para nós é apenas uma conveniência, um prazer ou uma necessidade. Ai daquele que assim faz, coitado. E por último Deus diz: ai daquele que diz ao pau, que diz ao objeto, que diz à coisa, acorda, e que diz à pedra, muda, transforma, que diz à pedra que não se expressa, que não fala, desperta, acorda, levanta-te. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O que Deus está dizendo é: ai daqueles que desenvolvem relações culticas, objeticas, com bens, com possessões, com concreções, com pessoas, com materializações, que passam a ser divindades da nossa vida, que são aquelas coisas que a gente diz: sem isso eu não existo, sem isto eu não sou. Hoje em dia tem gente que diz literalmente que sem internet não vive. E não estão brincando, não é assim uma hipérbole, não. De fato, o cara surta, é quase como se ele estivesse precisando levar uma dose de alguma coisa. Ele pega um ônibus para uma lan house, senão ele não sabe o que fazer com a ansiedade dele. Aí daquele que diz ao pau, acorda. Esse tipo de relação estabeleceu que você designa a vida para coisa objetica. Diz para a pedra, muda, desperta. É quando a sua alma começa a querer encontrar significados absolutos nessas coisas que são só relativas, que estão aqui para eu usar, não para se tornarem entes de diálogo e de reafirmação e validação da minha significação. Ai daquele que se significa em coisas, objetos, possessões, aquisições ou em materialidades. Ai daquele que busca seu significado numa troca que não passa de equivalentes com equivalentes, e na maioria dos casos, onde você é o superior e fica buscando significação para o seu ser daquilo que não passa de um objeto e de uma coisa. Ai daquele que se coisifica em sua alma, coitado. Ai daquele, porque o espírito fica tão vazio e sem vida quanto a coisa a qual você atribui vida, poder de diálogo e de completação da sua existência. Coitado. Jesus, faze da tua palavra o que a tua palavra é: simples, clara, martelante, espada cortante, perfurante, angustiante para a vida, perturbadora para a salvação e consoladora em todas as agonias. Agora, Senhor, meramente por tua palavra, faz estrondar no coração de todos a tua palavra. Estronda a voz da tua profecia e desperta quem ainda quer ser gente para ti. Eu te peço, em nome de Jesus, quero apenas que você me responda a seguinte pergunta: você vive a existência de alguém a quem Deus diz ai, ou acerca de quem Deus diz coitado? Me responda. Você vive a existência de alguém acerca de quem Deus diz ai, ou em relação a quem Deus diz coitado, entre aspas? Lote o chat, fale do seu coração, responda conforme a visceralidade da perturbação, do convencimento, da iluminação,
ou da provocação do Espírito de Deus em você, você saberá o que é. Em nome de Jesus. VNV-TV, o canal é você. E aí, Braulio? Caio, eu confesso que um dia tive esse tipo de atitude com uma mulher que estava muito carente. Eu fui e fiquei com... tive relações com ela, mas percebi que toda vez que ficava e aproveitava da solidão dela com palavras mentirosas para satisfazer meus desejos, eu ficava totalmente triste e oprimido, porque eu sabia que isso era errado. Graças a Deus que eu me arrependi, parei com esse engano egoísta. Um abraço, Caio, fique na paz. Amém. Essas 5 afirmações de Deus através do profeta Abacuque são de uma praticidade, de implicações sobre o cotidiano humano e sobre as perversões humanas. Extraordinário o aplicativo, a incisividade da descrição desse tipo de perversidade. Aí você vê essa coisa de manipular, de controlar, de manter o outro, do outro ficar endividado a mim, né, de eu segurá-lo ali. Dívidas morais também, né? De eu sair sempre, ser sempre um vampiro da vida, roubando o que é dos outros. A minha vida não é uma produção de trabalho, é um desvio de energia do outro para mim o tempo todo. Isso incide sobre tudo. As outras afirmações, ai, coitado de Deus, né? Aquele que penhora, faz o outro se sentir penhorado, endividado. Sim. E manifesta isso e controla a pessoa por essa força, por esse meio, por essa mídia, desse modo, né? As outras expressões que são aquela do Boa Noite Cinderela, ai daquele que aproveita a fraqueza do cara, ou que baixa deliberadamente a censura dele por meios artificiais, ou induzidos, ou manipulados, ou pela via do inebriamento pessoal, que às vezes embebeda o outro com o carisma consciente que você tem, e aproveita numa situação de fragilidade, a ascendência natural já está presente, faz isso. É um Boa Noite Cinderela covarde pra caramba. É uma ação de cão, filho de Noé, 2 vezes cão na história, descobrindo a nudez do próximo, se aproveitando dele, em qualquer nível, não é só sexual. Ali o texto tem um aplicativo imediato nessa área, mas a gente sabe que o espírito da palavra recai sobre tudo aquilo que é espírito idêntico, é situação idêntica, carrega o mesmo conteúdo. O que você ia dizendo, amigo? Quando a gente descobre que qualquer ser humano, seja ele quem for, é um altar de Deus, dá um medão, baixa um temor na gente. Vem sempre assim, mene, tekel, farzim. Eu não quero chegar lá na eternidade com isso gravado na minha alma, Caio. Da minha testeira, né? Não quero essa coisa escrita na parede do meu coração. E realmente isso acontece, principalmente quando você prega o evangelho e você vê, e Deus opera, você vê a pessoa sendo operada, Deus operando na vida de alguém, cria-se naturalmente um vínculo dependente daquela pessoa com a gente que levou. O milagre não foi seu, a mensagem não foi sua, a palavra não foi sua, já estava tudo ali. Você só replicou. Deus faz milagre, você leva a fama. Então, aí vem essa dependência das ofertas, de que cada um dispõe para você e se recursa. Não, opa, mene, tekel, farzim. Não use vasos sagrados do Senhor nas tuas orgias particulares, que a coisa vai ficar feia. É o que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vem fazendo uma série de exortações, dizendo para a gente entender o significado
da vontade de Deus como santificação para nós, em todos os níveis, inclusive que nos abstenhamos da prostituição, da promiscuidade, do sexo casual, objético, só hedônico, dessignificado, descontinuado, interrompido, sem projeto afetivo, sem comunhão, sem troca. É isso que se está dizendo. A prostituição é a antissantificação, porque a santificação é a ação de eu me separar para. Sim. Eu me separo para. Eu ganho a consciência, sou separado por essa consciência. Isso é o início da santificação. Santificar significa cortar. Não dá mais para passar Não daquela dá. linha. A palavra grega usada aqui o tempo todo designa o decepar, o corte. Não é um corte de alienação. É um corte de definição de qualidade, de conteúdo, de natureza, de essência. Não dá mais para promiscuir. Você definiu sua natureza. Ela ficou agora fora do imiscuível. Ela não está mais disponível para o promiscuível. Manipular Não. o que se miscui. A vontade de Deus é esta. A vossa santificação nesse sentido de vossa consciência, vossa integridade, vossa unicidade afetiva, vossa fidelidade conjugal, tem a ver com eu me separei para a verdade, então vossa verdade. Me separei para o amor, então meu amor. Isso é santificação, é você se separar pela consciência, se saber separado para. A vontade de Deus é esta, e não a prostituição, onde você não é, onde ninguém é, onde nada é, onde o que está acontecendo é a dessignificação que busca um momento de excitamento orgânico, químico, psíquico extremamente passageiro, como quem tomou uma dose, mas não é como quem trata com carinho todo dia uma fonte reclusa. Essa é a diferença brutal. Então a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um de vocês saibam ser gente que tem corpo. Eu acho isso tão bonito. Vocês saibam ter o corpo que vocês têm. Então, se o seu corpo você acha que é feio ou não impressiona as pessoas, saiba ser dono de um corpo feio. Saiba ser dono do corpo que você tem. Por que o corpo tem que ser o senhor da sua vida? Como a gente vê o tempo todo. A pessoa diz assim, não, eu quase morri porque eu fiz uma cirurgia de alto risco. Agora eu não posso mais isso, não posso mais aquilo, mas eu estou me sentindo melhor porque eu emagreci. Sem saúde nenhuma, arrebentado. E o meu eu melhorou um pouco. Eu fico olhando, meu Deus, mas que coisa, como para essa pessoa a representação física dela e a interpretação físico-social que fazem dela ganhou esse poder avassalador de uma afirmação divina para o significado da vida dela. Como é com quase todo mundo que a gente vê. Pouca gente sabe possuir seu corpo. Em geral, a gente vê os deficientes físicos dando aula de como é que um ser humano aprende a possuir seu corpo. É mesmo. Porque os bonitinhos, inteirinhos, completinhos, saudáveiszinhos são os que não sabem possuir seus corpos. Eu aprendo muito mais com aleijados, paralíticos, tetraplégicos, paraplégicos, cegos, sobre como possuir o corpo, do que com lindos, belos, sarados, tanquinhos, angustiados, carentes, sôfregos, realizados. Eu tenho um corpo, então eu tenho que dar para alguém. Eu tenho que dar para alguém. Eu tenho um pinto, então eu tenho que enfiar em alguém.
Eu sou bonito, então eu tenho que aproveitar. Eu sou feio, então estão querendo me comer, eu tenho que dar. Eu sou horrível e tenho me dando mole, então eu tenho que meter. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um negócio horroroso. Acho que pessoas não percebem como quase ninguém sabe possuir seu próprio corpo. É uma ditadura do que os outros dizem que o corpo tem que ser para nós. E não do que nós somos para o corpo. O corpo vem na frente. Vem antes da gente. Eu sou um corpo que às vezes tem espírito. Às vezes, assim, em alguns momentos. Por isso é que eu tenho também uma vida espiritual, como diziam os crentes. Se eu estou bem, a minha vida espiritual está bem, a minha vida profissional está bem, a minha vida familiar está bem, a minha vida sexual está bem, a minha vida fraterna está bem. Você é um Frankenstein, cara. Pois é. Eles ficam pensando que é possível ter uma vida fraterna ótima, uma vida espiritual horrorosa, que é possível ter uma vida conjugal maravilhosa, enquanto a vida profissional é uma miséria, e que você é um cão na vida profissional, mas em casa você e a sua mulher vivem num paraíso. Que você pode seccionar sua vida assim. Então, a partir até dessa visão, você vê como nós não somos um espírito que tem um corpo. Nós somos um corpo que às vezes tem uma dimensão espiritual quando chega naquela hora do departamento. Quando chega naquela divisão dessa General Motors mamífera. Então tem aquela divisão ali do espírito. Mas possuir o próprio corpo? Claro que não, porque para eu aprender a possuir o meu próprio corpo, eu tenho que aprender que o meu corpo não é o meu eu. Eu tenho um eu que dá ordens ao meu corpo. A maioria das pessoas tem um corpo que dá ordens ao seu eu. A maioria, né, cara? Claro, é o governo da química, só do feromônio, da adrenalina, da ocitocina, só da química orgânica. É o homem pulsional, o homem natural, o homem psíquico, lá de 1 Coríntios 2, Paulo define, esse cara pulsional. A maioria sim, é um corpo que vai atropelando o espírito. É um corpo que tem uma nepás, tem uma alma, tem uma psique orgânico, animal, pulsante, que faz um overlapping com a dimensão da imaterialidade total e espiritual, mas a maioria das pessoas são apenas bonecos neurais. São sintaxes culturais andantes. Só isso. Homem espiritual é uma raridade. Que é o cara que, entre tantas outras coisas, Paulo diz, se julga, se discerne, se percebe e sabe possuir o próprio corpo, porque para possuir o próprio corpo tem que haver um ente espiritual superior, tem que ter um eu espiritual consciente em mim, para receber esse corpo, para eu chegar e dizer, ó, eu sou o capitão, você fica quieto aí, você é só o vessel, você é só o barco, cara, sabe? Timoneiro aqui sou eu. Isso é legal. Você tem que, eu te comando, não é você que me determina. Mas hoje o corpo é a desculpa de todo mundo. Não, é que eu não aguentei. O que foi? Um tesão que eu não segurei. Claro, nenhum tesão é segurável, por isso que o nome é tesão. Se você deixar o bicho andar por conta própria, ele vai. Quem é que vai segurar? Só você pode segurar. Tesão não se segura. Só eu posso segurar o meu tesão, porque o meu tesão não se segura. Porque o meu tesão é do meu corpo. É claro, eu tenho que saber ser dono do meu corpo. Se a santificação é aprender também a possuir o próprio corpo, com respeito e honra, com consciência e honra. Portanto,
não alimentando o desejo de lascívia, porque naturalmente o meu corpo já carrega as pulsões químicas dele, eu não preciso agregar a fantasia deliberada do surfista sequestrado pelo tesão inato. Não preciso agregar a fantasia psíquica a isso. O meu corpo já tem as emulações, eu tenho que entendê-las e saber dominar e possuir meu próprio corpo, ao invés de agregar ainda fantasia e construção psíquica a mais, aonde vai tornar tudo insuportável, para eu ter a desculpa de dizer que foi insuportável, mas foi só insuportável porque eu aderi à insuportabilidade. Como alguém que não conhece a Deus, mas se eu conheço a Deus, eu sei de onde eu venho, as consciências superiores, que eu sou um espírito que tem um corpo e não apenas uma máquina solar pulsional. E aí ele diz, e que nesta matéria, nesta questão, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Eu acho isso tão bonito, que essa coisa aqui de Abacuque, do boa noite Cinderela, do aproveitar a fraqueza, a baixa de censura do outro, a fragilidade, você se aproveitando da fraqueza econômica e que gerar um dependente e gerar alguém que vai se tornando endividado e empenhorado em relação a você. Enfim, todos aqueles 5 ais que a gente leu aqui em Abacuque há pouco aparecem nessa descrição aqui de Tessalonicenses 4, e agora especificamente quando ele diz, nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, em qualquer que seja a área. E ele está, obviamente, se referindo ao contexto imediato que tinha a ver com possuir o corpo do irmão, se aproveitar da fragilidade para objetizar o outro sexualmente. Mas se é assim em relação ao sexo, é assim em relação a todas as demais coisas da vida. Ninguém, portanto, defraude o seu irmão e objetize o seu irmão e manipule o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas se levanta. Como antes eu já avisei a vocês, já testemunhei claramente a vocês, que Deus é o vingador contra esta perversidade. Nossa. Deus é o vingador contra esta perversidade. Porquanto Deus não nos chamou para manipulação, nem para corrupção, nem para indução ao erro, nem para impureza, nem para promiscuir a existência e confundir o outro, ou utilizá-lo, ou comerciá-lo, e me corromper nesse processo de perversidade. Sim, Deus não nos chamou para isto, e sim para a integridade, chamada de santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, você que está aí dizendo não concordo, não concordo, não concordo, cara, não é problema meu, é todo seu. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, não é dizer eu não concordo com Caio, com Paulo. Paulo estava dizendo, olha, estou fora, só estou avisando. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo, para que a gente não viva dizendo que foi tentado ou levado a qualquer coisa para além das nossas forças. Jamais. O Espírito em mim me capitaneia, e o meu Espírito tem que capitanear o meu corpo. A minha manifestação histórica tem que estar submissa à minha consciência em Deus. Sempre. VNVTV, o canal é você.